Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Para a gente continuar aqui as nossas funções lógicas do Excel, hoje vamos ver a função texto. Vou clicar aqui, e já tenho aqui uma tabelinha de exemplo, onde temos datas e também aqui na frente temos dia, mês e ano. E o que vai acontecer aqui hoje? Hoje vamos utilizar a função texto para extrair o texto da data. Essa função texto, ela é utilizada em muitas planilhas, em muitos métodos para você poder extrair o texto de determinado fator aqui que você está procurando. No caso, hoje estamos aqui vendo na coluna C algumas datas e eu quero utilizar aqui a extração do texto para extrair o dia, o mês e o ano utilizando a função texto. Para a gente começar, vamos ver aqui para que serve a função texto. Vou colocar ela aqui, A função texto converte um valor em texto com um formato de número específico. Então, no caso, nós temos aqui um formato de número específico, que no caso é datas. Data é um valor de número específico e vamos converter essas datas em texto. Então, para a gente começar, vamos colocar aqui o sinal de igual e chamar a função texto. E eu vou apertar o Tab para inserir a fórmula dentro da célula. Aqui nos pediu um valor. O valor aqui do texto que estamos procurando para converter é a nossa data. Cliquei aqui na nossa primeira data, ponto e vírgula, formato de texto. Sempre que vamos utilizar o formato de texto, eu vou abrir aspas e para extrair o dia. Como é que extraímos o dia na função texto? Na função texto, depois que abrimos a aspas, eu vou colocar aqui, para dia, 3 vezes a letra D. Você pode colocar assim, minúsculo ou maiúsculo, não tem problema. Fechei aspas, parênteses e dei um Enter. Já retornou aqui para mim. Vou dar um zoom aqui, para ficar melhor a visualização. Retornou aqui para mim segunda-feira. Para nós utilizarmos a função texto para extrair o mês, vou colocar aqui, função texto. Em função texto, vou selecionar a data que eu quero extrair. Selecionei a data. Ponto e vírgula, abre aspas, para mês, vamos pôr 3 vezes a letra M, fechei parênteses e dei um Enter. Já extraiu para mim o mês por extenso aqui, claro, abreviado em mês, mas em formato de texto. Agora para ano. Ano, eu posso utilizar aqui a função texto, coloquei a função texto, me pediu o valor, vou clicar aqui na minha data, ponto e vírgula, formato do texto. Agora em texto, em ano, nós vamos colocar 4 vezes a letra A, desse jeito aqui. Coloquei 4 vezes a letra A, fechei parênteses e fechei as aspas também ali. E vou dar um Enter, já extraiu para mim o número do ano que é 2024. No caso, se fôssemos olhar esse 2024 por extenso, teria que utilizar a função de data completa. Mas não estamos trabalhando aqui na parte de data, dia, semana. Essa parte vamos trabalhar mais para frente, quando utilizaremos funções específicas para a data. Em outro exemplo de método de extração, que foge um pouco aqui do assunto, da função de texto, é você extrair dia, mês e ano, utilizando as funções dia, mês e ano, que são as funções muito simples para vocês já pegarem em prática. Se eu colocar aqui, dia, quando eu coloco a função dia, aparece para mim um número de série. Vamos extrair aqui, essa função dia, muito simples. E aqui eu tenho o resultado do dia extraído. Por que isso é importante? Caso tenha alterações na data do seu documento, você utilizou uma função para fazer essa extração. E se você colocar aqui, dia 3, automaticamente no seu relatório vai aumentar, vai mostrar aqui para você que é dia 3. Então, você não precisa ficar mudando 2 vezes o mesmo valor de datas. Eu vou colocar aqui dia 2 de novo. Em dia já retornou para mim o dia 2 novamente. No mesmo, aqui vamos fazer agora a função mês.
lembre-se de colocar o acento circunflexo na letra E para obter o mês. Aqui eu coloquei a função de mês, igual à função dia, pede um número de série. Cliquei aqui no número de série que vai ser extraído e aqui já me retornou o mês 1. Em função ano, vamos colocar aqui a função ano, apertei, aí aqui já pediu para a gente um número de série novamente. Então eu vou clicar aqui no número de série, fechei parênteses e dei um Enter, já obtive o resultado. Então a função texto serve para extrair os textos aqui, retornando um valor para a gente, igual ela converte um valor em texto com um formato de número específico. Então é uma função bem fácil. Você colocou o texto, pediu aqui para extrair a data. Eu quero extrair no formato de dia. Coloquei aqui o formato de dia entre aspas. Dei um Enter. Opa, deixa eu arrumar aqui. Eu abri o parênteses aqui e não coloquei aqui função texto. Vou estar extraindo aqui da minha C8. Vou colocar aspas, quer dizer ponto e vírgula. Abre aspas, formato de texto, 3 vezes a letra D, fechei parênteses e aqui já mostra para mim que o dia 4, o dia 3 no caso, é uma quarta-feira. Igual função texto, só para nós pegarmos a prática agora, vamos colocar aqui o valor, coloquei o valor, ponto e vírgula, formato, o formato do texto que vai ser extraído, vai ser em mês, 3 vezes a letra M, extrair. E aqui, tanto faz, você pode usar a função ano ou a função xtexto, a função texto no caso novamente, para obter o valor, ponto e vírgula, do nosso formato de texto ano. E aí, obtivemos o resultado. Uma função muito simples, mas também muito utilizada em partes lógicas. E agora, vamos aqui já deixar marcado mais algumas opções de concluído. Aprendemos aqui concatenar, localizar e também a função texto. Nas próximas aulas vamos ver aqui a nossa função xtexto para aprender a extrair números com elas. Extrair números e também ela serve para extrair todos os tipos de texto. No caso, onde já aprendemos, aqui em concatenar vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Depois que aprendemos a função xtexto, vamos utilizar aqui em conjunto quando tivermos uma aula específica sobre a função localizar, para poder utilizar essa função um pouco mais avançada, para nós podermos extrair aqui com o xtexto, texto que contém caracteres especiais como barra, asterisco, entre outros. Então, pessoal, essa daqui foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.